Em 2018, cerca de 12 mil crianças receberam diagnóstico de câncer. Ministério da Saúde aponta crescimento de casos de dengue no Brasil. Terceiro setor terá apoio para a elaboração de projetos. Preço do açaí voltou a aumentar. Setor farmacêutico foi o que menos sofreu com a crise econômica. Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência abriu período para inscrições de voluntários. A primeira feira literária infanto-juvenil de Belém. Mercado do Ver-o-Peso completa 392 anos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os transtornos com os alagamentos, a quem recorrer. Hoje é quarta-feira, 27 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. O câncer infantil continua sendo uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, somente em 2018, cerca de 12 mil crianças receberam o diagnóstico da doença. Ainda que não haja uma forma de prevenção, as chances de cura com o diagnóstico precoce aumentam em 80%. O sorriso da Thaíse guarda uma história de superação e revela sede de viver. Com certeza, ano que vem eu vou estudar, se Deus quiser. Um retorno muito esperado depois dela ter sido diagnosticada com leucemia aos 13 anos. Minha mãe achou ela assim meio estranha devido à perda de peso dela. E aí minha mãe resolveu levar ela no médico. Aí minha mãe levou ela no posto de saúde, e aí consultou, e os exames dela ficou muito assim para fazer muito. Aí, só que como eu não queria esperar muito, que ela estava dando febre, eu levei ela para fazer exame particular. E aí, quando eu fiz o exame, meu amigo já viu que o exame dela estava bem alterado, os leucócitos dela. E aí ele achou que estava estranho o exame dela. Ele repetiu várias vezes o exame dela. Só num dia só ele repetiu 3 vezes. E aí, depois daí, apareceu o caroço na perninha dela. Aí, só que depois daí, levei ela na UPA também. Lá o médico disse que ela estava com infecção de garganta, foi passado antibióticos, e os antibióticos não resolviam. Que, de fato, né, não era a garganta dela, já era os carocinhos que estavam aparecendo no pescoço dela, que era o leucócito dela, que estava muito alterado. Ainda que, de modo geral, a doença seja a mesma, o câncer se manifesta na criança diferente de como se manifesta no adulto. O câncer infantil é um câncer intrínseco, né, que a gente fala, não sofre tantos fatores externos como no adulto, e que a gente tem uma alta taxa de cura, né, desde que seja diagnosticado precocemente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que 12,5 mil crianças foram diagnosticadas com câncer no Brasil só em 2018. No Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, 276 casos foram confirmados até novembro deste ano. Devido à natureza da doença, a única forma de prevenção, no entanto, é estar atento aos sinais que a saúde da criança pode dar. Prestar atenção nos sintomas precoces, né? Uma queda do estado geral, uma palidez nessa criança, emagrecimento, uma dor de cabeça que é matinal, associada a vômito, uma perda de aquisição nas atividades neurológicas dessa criança, né? Uma criança que começa a apresentar um desvio no andar, que fica tonta, uma criança que apresenta hematomas, então assim, todos eles a gente tem que avaliar. Esses sintomas variam de acordo com o tipo de câncer, mas para o diagnóstico em geral, o procedimento é quase o mesmo. A gente parte para os exames, né? Os ultrassons, as tomografias. Se a gente pensa numa leucemia, a gente vai fazer uns exames mais especializados, que é o mielograma, né? E aí a gente vai vendo. Se é um tumor abdominal, a gente precisa muitas vezes fazer uma biópsia, um tumor ósseo. Então, vai variar de acordo com a sintomatologia daquela criança, a investigação que será prosseguida. A Alessandra, que é mãe da Thaíse, viu a filha passar por todos esses exames, sabe como isso pode impactar na vida de uma família. Mudou tudo a minha rotina. Quando eu vim de lá, deixei o emprego para trás, deixei as irmãzinhas dela para trás, deixei casa, marido, deixei tudo. Eu pensei só nela. Né? Meu pensamento assim, não, cuidar da minha filha. O impacto que tem seu lado positivo quando o paciente faz o tratamento adequado.
O tratamento de uma leucemia é diferente de um tratamento de um linfoma, mas assim, por exemplo, as leucemias são um tratamento em geral de 2 a 4 anos ao todo. Os tumores ósseos, os tumores de sistema nervoso central necessitam de cirurgia e complementação com quimioterapia e radioterapia. Então, vai variar de acordo com o diagnóstico daquele paciente. Tive momentos difíceis, né, mas agora está tudo bem. Assim, tipo, a gente passa por cada momento, né, mas sabendo que um dia tudo isso vai passar. Um assalto com refém bloqueou parte do trânsito da Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, no final da tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, a situação ocorreu na esquina com a Travessa Humaitá. Os assaltantes armados liberaram a vítima 2 horas após as negociações com a Polícia Militar. Segundo a polícia, os 3 assaltantes mantiveram uma pessoa refém dentro do carro prata após assaltar uma farmácia. Na fuga, eles bateram em um carro branco e capotaram. A PM informou que uma equipe de policiais foi acionada na avenida, acompanhando a situação, com o reforço de agentes da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana. Depois da rendição dos suspeitos, o caso foi registrado na seccional da Marambaia. O motorista do veículo branco foi socorrido e não teve ferimentos graves. O estado de saúde dele é estável. As chuvas do inverno amazônico aliada à maré alta podem causar inúmeros transtornos à população, como alagamentos, casas inundadas e a perda de bens materiais. Como se trata de um fenômeno da natureza, muitas pessoas não sabem a quem recorrer nesses casos. E para tirar algumas dúvidas, Juliana Brito conversou com o advogado Paulo Barradas no nosso quadro Direitos da Semana. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para tirar algumas dúvidas que foram enviadas aqui para a nossa produção, eu converso agora com o advogado Paulo Barradas. Tudo bem, doutor Paulo? Muito obrigada pela sua participação. Vamos começar com a pergunta do José Luiz Dutra. Ele é do bairro do Marco. Ele diz o seguinte: minha moto foi danificada por uma forte chuva. A seguradora deve indenizar? Como é o procedimento? Depende. Se a moto do telespectador foi danificada porque ele optou por prosseguir numa rua que estava alagada, alguma coisa assim, vai depender do contrato. Algumas seguradoras se furtam a essa responsabilidade, a esse pagamento, porque dizem que foi uma opção de risco do condutor. Agora, se a moto estava parada em casa e a casa alagou, aí é outra situação, porque aí não houve culpa, e a culpa, na verdade, foi ou da natureza ou do poder público, e seguro existe para isso, para situações imprevistas. Então, se era previsível, a seguradora pode se responsabilizar ou não, a depender do trabalho dele, do contrato dele. Se era imprevisível, aí a responsabilidade da seguradora é inarredável. Agora, e se ele tiver de repente estacionado a moto dele e não sabia que naquele trecho alagava, também vale a seguradora? Vale a seguradora porque não foi uma opção dele. Ele estacionou num local permitido pelos poderes públicos, acreditando que aqui naquele local a motocicleta estaria a salvo, o patrimônio dele estaria a salvo. E, infelizmente, se frustrou, ficou tão frustrado quanto a seguradora. Para isso que existe seguro, para a gente não ser pego de surpresa. Agora, uma outra dúvida é com relação a seguro residencial em casos de eventos da natureza. Qual é o procedimento? A seguradora tem a obrigação de indenizar a pessoa ou não? Quando a gente contrata um seguro, tem lá os itens que serão segurados. Por exemplo, eu posso ter um seguro residencial para minha casa, mas esse seguro ser só para incêndio, por exemplo. Aí, se houver um alagamento, não há que se falar de responsabilidade da seguradora. Então tem que se saber exatamente o que está contratando, e o direito à informação é o direito básico do consumidor. Então o consumidor tem que saber que eventos danosos que são cobertos pelo seguro. Dentre eles, se tiver enchentes, alagamentos e outros resultados da força da natureza, aí certamente a responsabilidade será tranquila. Agora, outra pergunta de telespectador. É da Lívia dos Santos, ela é do bairro da Pedreira, e ela diz o seguinte: a queda de uma árvore saudável e que aparentemente não representava um risco, quando ela cai, é responsabilidade da prefeitura mesmo assim? Pois é, se estiver na calçada, sim. Porque essa árvore saudável pode estar dentro de um terreno. Como, por exemplo, um tempo desse caiu uma árvore que estava dentro do museu.
E aí, a queda dessa árvore, ela estava bem próximo do muro do museu, que fica na Gentil, e a árvore caiu para o meio da rua na Gentil. Essa responsabilidade não pode ser do poder público, porque a árvore estava dentro do museu, logo a responsabilidade do museu, né? Se a árvore estiver na calçada, estiver na rua, estiver no espaço público, na praça, responsabilidade do poder público, e poder público em Belém, ressalte, tem uma fundação só para tratar das árvores. Se essa árvore estava saudável ou não estava saudável, irrelevante. A queda dela tinha que ser previsível, até porque tem vários fatores. Às vezes a árvore está saudável, mas a poda dela é feita de maneira errada e ela fica descompensada no seu peso, ela fica pesando só para um lado. Quando chove e a árvore naturalmente fica mais pesada, porque vai absorver a água, ela não sustenta, não se suporta. E aí, quer dizer, não é aí um acidente. O fato é que a responsabilidade do poder público, ela é objetiva. Se é uma árvore que estava sob os cuidados do poder público e causou prejuízo, o poder público vai indenizar sim. Agora, para entender o posicionamento da prefeitura, do poder público com relação à queda de árvores é mais tranquilo. Só que o que nós temos visto aqui em Belém é alagamento, né, com muita frequência. Algumas casas, inclusive, foram inundadas e tudo mais. Nesses casos, qual o procedimento? De repente, só inundou, só não, que não é pouca coisa, mas inundou a casa da pessoa, ela não teve nenhuma perda, né, de bens materiais. Mas aquilo dali causa, de repente, um incômodo, um constrangimento. Qual o procedimento? A inundação, por mais que ela não resulte, não reste danos a equipamentos, imóveis e outros valores, ela no mínimo expõe a população a riscos absurdos de N doenças. Aquela água que vem para dentro da sua casa, ela vem coberta de bactérias, vem coberta de sujeira. É água que vem de fossa, é água que vem de galeria, de esgoto, é água que vem com urina de rato, é água que vai te expor a leptospirose, é uma série de outras doenças e a sua família também. Então, alagou, o prejuízo é certo, mesmo que não quebre nenhum patrimônio, mesmo que esse prejuízo não seja visível. A responsabilidade é da prefeitura municipal. Por quê? Em regra. Por quê? Porque a prefeitura municipal existe para dividir, parcelar o solo urbano. Ela vai dizer, olha, nesse local aqui as pessoas podem construir casas, nesse outro local só pode construir indústria, em outras áreas só comércio, em outras tantas pode mesclar comércio e residências. Ou seja, a prefeitura ela vai distribuir o solo urbano. Para isso que ela autoriza a construção, para isso que ela autoriza a atividade comercial, é porque ela tem responsabilidade sobre isso que ela está autorizando. Se ela autorizou a residência num determinado local e esse local alagou, vamos saber por que alagou. Pode ter alagado por um caso fortuito, de repente a maré subiu absurdamente, ninguém esperava. Ok. Ou a maré todo ano nessa época sobe no mesmo nível, então esse fato já era esperado. Aí a prefeitura vai dizer, não, mas a população também joga lixo no lugar que não deve. E quantas vezes a prefeitura já multou as pessoas que estão jogando lixo, porque a fiscalização também é da prefeitura. Então, a gente peca por ação e peca por omissão. Tirando o caso fortuito, que não tem como prever, e a prefeitura não pode ser avalista da natureza, quando é aquela enchente que todo ano enche no mesmo lugar, que todo ano tem o mesmo problema, seja causado por falta de serviço, por falta de, por exemplo, limpar e drenar os canais, os esgotos, etc., seja por ação da própria população, que mal educada, de forma reprovável, vai lá e coloca o seu lixo no lugar errado, a prefeitura tem responsabilidade, porque cabe a ela fiscalizar. Agora, doutor Paulo, qual é o procedimento para quando ocorre esse tipo de coisa? Minha casa alagou, eu perdi minhas coisas, qual é o procedimento que deve ser feito? Pode ser adotado um procedimento individual e pode ser adotado um procedimento coletivo. Como a gente está falando de um alagamento e alagamento não é uma casa só, a minha sugestão é que sempre se procure as associações de bairro, para que qualquer atitude seja coletiva, mesmo que seja um processo judicial pedindo, exigindo a devida reparação dos danos, que seja coletivo, porque juntos nós somos mais fortes. Isso pode ser uma reclamação ao Ministério Público, como eu falei, isso pode ser uma reclamação administrativa junto à própria prefeitura, como falei, mas a forma coletiva ela é sempre mais eloquente, ela sempre tem um eco muito maior
para que os órgãos públicos assumam a sua responsabilidade e não só retomem os prejuízos do que foi criado no passado, de prejuízo, mas que se responsabilize por eles, mas também evitem que no futuro ocorram os mesmos prejuízos, porque tudo é cíclico aqui em Belém. Todo mundo sabe que em janeiro chove, todo mundo sabe que em fevereiro está chovendo, todo mundo sabe que as águas de março são mais altas e que quando a chuva combina com a maré alta, que isso é muito comum aqui em Belém, é um Deus nos acuda, e ninguém faz nada, e ninguém se prepara para isso. Pelo amor de Deus, não precisa ser muito inteligente para ver que está faltando trabalho aí. Ok, então, doutor Paulo, muito obrigada pelas suas informações. É isso, foram apenas algumas dúvidas esclarecidas. Então, se você ainda tiver perguntas, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 988023444. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. A polícia prendeu nesta terça-feira um homem suspeito de ser o mandante de um triplo homicídio que ocorreu em Baião, no nordeste do Pará. Outras 3 pessoas também foram assassinadas na região 2 dias depois. O fazendeiro Fernando Ferreira Rosa Filho teve o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça e foi localizado no município de Tucuruí. O crime ocorreu na última sexta-feira no assentamento Salvador Allende. A líder rural Dilma Ferreira Silva, integrante do movimento dos atingidos por barragens, o esposo Cláudio Honor Silva e um conhecido do casal, Hilton Lopes, foram encontrados mortos dentro de uma casa. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. O mais novo boletim do Ministério da Saúde aponta crescimento nos casos de dengue no Brasil. O crescimento em relação ao mesmo período do ano passado chega a 200%. Este ano, o Brasil já apresenta mais de 220 mil casos de dengue. No mesmo período do ano passado, entre janeiro a março, foram contabilizados 62.904 casos da doença, o que mostra um crescimento de 224%. O número de óbitos pela doença também apresentou aumento de 67%, sendo grande parte no estado de São Paulo. Apesar do aumento expressivo no número de casos, a situação ainda não é classificada pelo governo federal como epidemia. O último cenário de epidemia identificado no país foi em 2016, quando o Brasil registrou 857.344 casos de dengue entre janeiro a março. Alguns estados estão em uma situação mais preocupante, com incidência maior de 100 casos a cada 100 mil habitantes. São eles: Tocantins, com 602,9 casos a cada 100 mil habitantes, Acre, com 422,8 casos a cada 100 mil habitantes, Mato Grosso do Sul, com 368,1 e Goiás, com 355,4 casos a cada 100 mil habitantes. E ainda sobre saúde, no Pará, cerca de 90 mil pessoas são diagnosticadas com epilepsia, de acordo com a Secretaria de Saúde Pública. Isso representa quase 2% da população. Apesar da elevada incidência, a doença tem tratamento. Segundo a Secretaria de Saúde do Pará, quando mais cedo o problema for identificado, maior a chance da doença ser controlada. A epilepsia é uma doença neurológica que atinge parte do cérebro. O órgão emite sinais incorretos para o resto do corpo. Isso pode causar uma perda instantânea de consciência e tremores involuntários. Em Belém, o Instituto de Apoio de Desenvolvimento de Organizações Comunitárias promove articulações com as organizações da sociedade civil. O objetivo é auxiliar as iniciativas do terceiro setor na elaboração de projetos, como as associações. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, hoje a gente vai conhecer o trabalho do Instituto de Apoio de Desenvolvimento de Organizações Comunitárias, que é uma instituição que pretende ajudar pessoas que querem abrir associações comunitárias em diversos bairros aqui da capital paraense, da região metropolitana. A gente vai começar falando com a presidente, que é a Cristina Santos. Cristina, explica para a gente, há aproximadamente um ano já surgiu essa ideia, e qual é o principal objetivo aqui do Instituto? Bom, o principal objetivo do Instituto é dar apoio às diretorias de associações do terceiro setor. A ideia surgiu com uma empresa. No primeiro momento, nós fizemos uma empresa, mas em virtude até da dificuldade das pessoas em pagarem o assessoramento,
pela dificuldade de recursos mesmo para poder trabalhar as suas questões, nós resolvemos também entrar para o terceiro setor. Então, nós fizemos o Instituto, que é o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento de Organização Comunitária, que trabalha especificamente com as diretorias de associações. A proposta é empoderar, é trabalhar e melhor realmente direcionar todos esses dirigentes que estão à frente de uma causa. E a gente sabe que não são poucas. Certo, e agora a gente vai conversar um pouquinho com a Eneida Ribeiro, que ela é diretora de projetos. Eneida, a gente sabe das principais dificuldades de termos aqui no nosso país, na nossa cidade, a elaboração de políticas públicas. Essa elaboração de projetos pode ajudar também, essas associações podem ajudar os bairros? Como é que é feito esses projetos para quem pretende começá-los? Não, com certeza, é muito importante. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando justamente nessa necessidade que as associações precisam de um assessoramento para que elas consigam cumprir a sua missão, seus objetivos, as suas metas. Então, quando a associação precisa de um apoio, ela pode nos procurar, ou então a gente também já tem as associações que são cadastradas conosco. A gente já tem algumas já que a Ira vai falar depois. E outras que queiram participar, a gente vai aproveitar um evento que a gente vai realizar para poder cadastrar. Então, a gente vai ajudá-las na elaboração desse projeto, para que ela possa captar o seu recurso, que ela precisa, para que ela possa cumprir a sua missão junto à comunidade, porque elas têm uma missão, né? E essa missão, muitas vezes, elas têm dificuldade de conseguir recursos para que elas possam cumprir. Elas dependem para garantir a sustentabilidade da sua associação, elas precisam de recursos. E, às vezes, elas só realizam bingos, algumas atividades, né? E o projeto, a captação do recurso, vai aumentar essa capacidade de gerir um recurso, de ter recurso para que ela possa tocar o seu projeto. Então, aqui, a gente vai dar essa oportunidade para elas, entendeu? De a gente ajudar elas na elaboração desse projeto, captar recurso e também dar apoio em outras situações que elas precisam. Não é só captar recurso, né? Mas outras situações que elas possam tocar este projeto. Não é só captar o recurso, mas a gente vai ajudar elas para que elas consigam gerir esse projeto até o final, tá? Para que depois elas consigam prestar uma conta direitinho e que elas não tenham problemas depois para uma nova captação. Então, assim, é muito importante isso para as políticas públicas, a questão dos projetos que a gente vai ajudar elas a elaborar. E agora a gente vai conversar com a Irajara Santana, que é diretora administrativa aqui do Instituto, para falar quantos projetos vocês já têm aqui, vocês já atendem, quantos vocês pretendem ainda pleitear, fazer com que as pessoas participem junto com vocês. Nós, atualmente, o Instituto ele atende 5 associações, entre elas Mosqueiro, Paracuri, Terra Firme, Santa Isabel e Pedreira, e precisamos de mais 5 associações. Então, estamos abrindo vagas para mais 5 vinculadas ao Instituto para que a gente possa, né, dar esse suporte social, psicológico e na construção e elaboração de projetos. E é importante ressaltar que o Instituto ele pretende abrir vaga também para estudantes, né, do campo social, psicológico, para justamente dar esse apoio para as instituições que pretendem estar conosco. Quais são os principais desafios para quem pretende abrir uma associação e aí trabalhar nessa área social? Muitos desafios, são muitos, né? Entre eles, principalmente os recursos. Então, essas pessoas que buscam o nosso serviço é justamente para aprender a construir projeto e captar o recurso, para poder elaborar suas atividades dentro da instituição. Eu acho que esse é o principal ponto, que as instituições não têm recurso para executar suas atividades. Para a gente encerrar agora, quem quiser participar, onde pode procurar vocês aqui no Instituto? A nossa sede provisória se encontra na Pedreira, Travessa Pirajá 162. Então, quem tem interesse é só buscar o Instituto. Nossas redes sociais estão presentes, estão todas ativas, Facebook, telefone, contatos. E a gente está esperando vocês também. Ok, muito obrigada pela participação de todos aqui nessa entrevista. A gente espera que, se você tem aí uma associação, procure, né, o Instituto e faça parte também dessa nova elaboração de projetos que elas estão aqui aguardando vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio. O preço do açaí voltou a apresentar aumento nas principais feiras livres e supermercados de Belém. Segundo estimativas do DIEESE, o valor do produto deve continuar subindo nas próximas semanas.
O paraense vai ter que conviver com mais aumentos de preços na alimentação. Isso porque o açaí comercializado na região metropolitana de Belém deve continuar caro nas próximas semanas. O DIEESE constatou que os aumentos são consecutivos desde o mês de janeiro e quem gosta de saboreá-lo vai ter que pagar mais caro. O açaí do tipo médio, que é o mais consumido pelos paraenses, custava em média R$ 14,80 no final do ano passado. Em fevereiro, o mesmo açaí passou a custar R$ 16. Já no início deste mês, o litro do açaí foi encontrado custando R$ 18. De acordo com o departamento, os preços do litro de açaí são diferenciados em função dos vários locais de vendas. Existem diferenças de preços entre as várias feiras e vendas espalhadas pela cidade, bem como também entre os supermercados que comercializam o produto na região metropolitana. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Setor farmacêutico foi o que menos sofreu com a crise econômica. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência abriu o período de inscrições para voluntários. A primeira feira literária infanto-juvenil de Belém. E o mercado do Ver-o-Peso completa 392 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o setor farmacêutico, que foi o que menos sofreu durante a crise econômica, conforme o levantamento da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. A abertura de novas lojas foi o principal impulsionador do setor. Outro fator, segundo a Abrafarma, é o investimento em logística e centros de distribuição próprios e a política de preços. O setor farmacêutico vem apresentando crescimento nos últimos anos. Em 2017, segundo os dados divulgados pelo varejo farmacêutico, o mercado das farmácias cresceu 12,86%. O fato gera expectativa positiva. A gente acredita que a instalação de novos estabelecimentos abrange o mercado profissional para esses farmacêuticos que estão se formando, que estão no mercado, então é importante. E quanto para a população, que hoje tem novas chances de estar fazendo a sua pesquisa, vai a um estabelecimento, vai outro, compara preços, então é importante também para o mercado comercial ter essas várias farmácias, vários estabelecimentos. No país, de acordo com informações do Conselho Federal de Farmácia, existem 82.617 farmácias e drogarias privadas, 8.195 farmácias de manipulação, 6.889 farmácias hospitalares e 10.742 farmácias públicas. Na região norte, esses dados somam 6.228 estabelecimentos privados. O Conselho Regional de Farmácia do Pará tem o registro de cerca de 600 farmácias em todo o estado. Na região metropolitana de Belém, as drogarias e farmácias somam 129 pontos cadastrados. Ainda não há informações para o aumento desses números este ano no estado. Mas a gente acredita que com o fechamento de uma grande rede em Belém, essas redes que estavam instaladas em outras cidades, em outros estados, viram um mercado forte, né, que é o mercado farmacêutico. Então, acabaram vindo à cidade e ao estado do Pará. Esse progresso no mercado farmacêutico abre oportunidades para os profissionais da área. São mais de 500 cursos de graduação de farmácia no Brasil. As faculdades de farmácia tem na capital paraense, mas também nos interiores, né, nas cidades como Santarém, Itaituba. Hoje já tem faculdade, porque observa-se que é um mercado sempre em expansão, sempre há necessidade de profissionais, então é um mercado que a gente observa realmente que houve uma expansão na questão de faculdades e instituições de ensino. As farmácias estão adequando cada vez mais a forma de vender com o comportamento dos clientes. Quem vai ao estabelecimento em busca de medicamentos encontra bem mais que isso. A assessora farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Pará, Roberta Costa, esclarece que é importante sempre seguir as regras e as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas as farmácias, independentemente
de pequeno porte, né, são de farmácia independente ou farmácias grandes de rede, elas têm o mesmo regramento, né, que é a questão da legislação sanitária e a legislação técnica. Então, precisam de documentos tanto da Vigilância Sanitária, quanto do Conselho de Farmácia, quanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O importante, o destaque é que a gente dá é que tem um profissional farmacêutico nesse estabelecimento que ele é capaz de prestar essas orientações, informar sobre a questão regulatória e deixar o estabelecimento totalmente correto quanto à legislação sanitária. A Secretaria Municipal de Saúde de Macapá divulgou o calendário com datas da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Na capital amapaense, 90 mil doses devem ser distribuídas. A meta é imunizar 90% das pessoas que compõem os grupos prioritários. Para atingir o índice, a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá informou que montou um cronograma específico para atender o público. Confira. De 5 a 19 de abril, serão atendidas crianças de 6 meses a maiores de 6 anos e gestantes. De 22 a 26 de abril, serão atendidos trabalhadores da saúde e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. De 29 de abril a 3 de maio, serão atendidos indivíduos com 60 anos ou mais e os povos indígenas. No dia 4 de maio, será o dia D de mobilização nacional. De 6 a 10 de maio serão atendidos os professores. De 13 a 17 de maio serão atendidos portadores de doenças crônicas, pacientes com câncer que fazem quimioterapia e radioterapia e portadores da síndrome de Down. De 22 a 24 de maio, o atendimento será para os profissionais do sistema prisional e a população que está com a liberdade privada. E de 27 a 31 de maio serão atendidos adolescentes de 12 até 21 anos sob medidas socioeducativas. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, situado na BR-316 em Ananindeua, abriu o período de inscrições para voluntários. O objetivo é somar na atenção humanizada aos pacientes internados na unidade. Priscila Pinheiro tem mais informações. Os interessados em se tornarem voluntários no Hospital Metropolitano podem se inscrever até o dia 9 de abril, de 9 até às 17 horas, no setor de projetos sociais do hospital. Os voluntários poderão atuar na brinquedoteca, palhaçaria, entre outros. Mas para isso, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar CPF, RG, comprovante de residência e a carteira de vacinação atualizada. A pré-inscrição está disponível no site www.hmue.org.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos poderão, a partir de agora, agendar para serem atendidos em uma das agências do órgão. Já os segurados acima de 80 anos e beneficiários com dificuldade de locomoção podem agendar para que um servidor do INSS vá à residência ou outro local em que estiverem para que seja realizado o recadastramento. No Pará, 10.299 benefícios já foram bloqueados por não comprovação de vida. O agendamento pode ser feito pela Central de Atendimento 135 e pelo aplicativo Meu INSS ou outros canais a serem disponibilizados pelo Instituto. No caso de pessoas com dificuldade de locomoção, o agendamento da visita de um servidor para o procedimento deve ser feito perante a apresentação de atestado médico ou declaração emitida pelo hospital em uma das agências, com agendamento prévio pelo telefone 135 ou pelo site. A prova de vida tem como principal objetivo dar mais segurança ao cidadão e ao Estado brasileiro, pois evita pagamentos indevidos de benefícios e fraudes. Com olhos voltados para o futuro e com a experiência adquirida em 5 anos de Feira Literária do Pará, a Livraria Fox se apresenta de 29 a 30 de março a 31 de março a primeira Feira Literária Infanto-Juvenil de Belém, a FLIB. Esse será o primeiro evento no estado voltado especialmente para esse público e também estará aberto a todos os escritores, ilustradores e artistas do nosso país que têm ações e trabalhos voltados para crianças e adolescentes leitores. E para falar sobre a programação, Priscila Pinheiro conversou com uma das organizadoras da feira, Débora Miranda.
Nessa sexta-feira, Belém vai ter uma programação super especial. É a Feira Literária Infanto-Juvenil que vai ocorrer aqui na Fox. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a Débora Miranda, que é diretora aqui da livraria. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Essa feira ela é um desdobramento, é isso? É isso. Primeiro, obrigada a você, né? É um desdobramento da Flipa. Desde 2014, né, a gente já realiza, em parceria com vários autores, com a Editora Empírio, a Feira Literária do Pará. A Feira Literária do Pará sempre foi voltada para o público adulto, né? E desde então, desde a primeira edição, 2014, que a gente vinha acalentando esse sonho de fazer uma feira voltada para o público infantil. Finalmente, no ano passado, surgiu a possibilidade, através de um edital do Ministério da Cultura. Tivemos um assessoramento muito especial da Ana Amazônia e estamos conseguindo realizar agora, sexta, sábado e domingo, a primeira Feira Literária Infanto-Juvenil de Belém, a FLIB. Com muito orgulho, né, assim, para nós. E quem vier participar aqui, os pais e filhos também, o que eles vão encontrar aqui na Fox? Primeiro, eles vão encontrar algumas figuras assim muito interessantes, né, dentro do tema da feira, que é Visagens, Encantamentos e Assombrações que Contam Histórias, que são os autores homenageados, né? A gente vai ver aqui o Daniel Munduruku, a gente que está vindo especialmente para a feira, o Gidalti Júnior também, que está vindo especialmente para a feira, a Lenice Gomes, também que está vindo especialmente para a feira, os dois primeiros de São Paulo, a Lenice de Recife, e o nosso queridíssimo, né, que eu acho que é o símbolo maior quando a gente fala de visagens, né, que é o Valcir Monteiro. Todos são homenageados e assim, durante o evento, sexta, sábado e domingo, a gente tem uma programação muito vasta que contém oficinas, contém sarau, contém espetáculos musicais, trupe de bubuia, né, que a gente já conhece, que é um grupo maravilhoso. Enfim, é uma programação muito vasta e que preenche o dia inteiro. De 9 da manhã até 18, 19 horas a gente está tendo programação aqui na Fox. Tem também a contação de histórias e autógrafos, é isso? Isso, contação de histórias, claro, não poderia deixar de ter. Vamos ter também uma coisa muito especial, que é um cortejo que nós vamos fazer daqui da Fox até a Fundação Cultural do Pará. E autógrafos de todos os autores que estiverem presentes, inclusive da Flipa, né? A gente vai estar com autores do público infantil, todos presentes, mas também com autores da literatura paraense. Então, é um evento assim que você não pode deixar de prestigiar. Débora, muito importante também destacar que esse evento valoriza, né, a cultura aqui dos escritores paraenses e também é uma forma de promover a leitura para crianças e adolescentes que estão aí nessa fase inicial, conhecendo, né, as obras literárias. Com certeza, esse eu acho que o foco maior, né, desde que a gente começou a Flipa até chegar aqui nessa edição da FLIB, o nosso intuito primeiro é assegurar que a literatura, que o livro, né, que as histórias sejam através da leitura, seja através da oralidade, sejam repassadas para a criança, né, que eles se tornem contadores de história, que eles se tornem leitores. Essa, sem dúvida, digamos assim, o que nos move, né, o que faz com que a gente se empenhe tanto na realização dessas feiras. Ok, para a gente encerrar a nossa entrevista, Débora, deixa para a gente um convite especial para que as pessoas participem, o endereço e também um contato nas redes sociais e telefone para quem quiser mais informações, por favor. Pois não, então a gente tem, a partir de sexta-feira, 9 da manhã, a FLIB se iniciando, durante toda a sexta, durante todo o sábado, durante todo o domingo, aqui na Livraria da Fox, na Dr. Moraes 584, entre Conselheiro e Mundurucus. Quem quiser maiores informações, o telefone é 4008-0007. Nós estamos aqui à disposição, com vasto acervo, a gente vai ter muitas obras especiais voltadas para o público infantil e infanto-juvenil em exposição e os autores homenageados o dia inteiro aqui à disposição de todo mundo para autografar suas obras, para conversar, para bater um papo com todo mundo, ok? Ok, Débora, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Fica aí o convite para você que está nos assistindo. Participe e traga aí seus filhos, seus primos. Quem mais gostar de literatura, vai ser uma programação super especial aqui na Fox. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia.
A quinta-feira será novamente chuvosa na cidade de Paragominas, no Pará. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura pode variar entre 24 a 28 graus. Em Itaituba, no sudoeste do estado, a previsão é que o dia seja parcialmente nublado. O sol deve aparecer pela manhã. No período da tarde, há chances de chuva passageira. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus, com máxima de 29. Em Breves, no Marajó, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A chuva forte deve começar pela madrugada e se estender pela manhã de sexta-feira. A temperatura varia entre 24 a 30 graus. Em Tangará da Serra, o dia amanhece nublado com chuva fraca. A chuva deve engrossar durante a manhã, que vai ser chuvosa na cidade mato-grossense. A temperatura mínima será de 23 graus, com máxima de 26. Em Lábrea, no Amazonas, a quinta-feira terá muitas nuvens e pouco sol durante a manhã. A chuva deve aparecer no período da noite, provocando ventos e trovoadas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus, com máxima de 30. Para a cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, a previsão é de dia encoberto com pancadas de chuva em pontos específicos da cidade. A temperatura varia entre 25 a 28 graus. Fundado no dia 27 de março de 1627, o mercado do Ver-o-Peso completa hoje 392 anos. Considerado o maior mercado a céu aberto da América Latina, ele reúne histórias de vidas distintas entre feirantes, compradores e todos que fazem o dia a dia da feira. Rico de cores, sabores e sons, Ver-o-Peso. Com um complexo arquitetônico de 25 mil metros quadrados, que abrigam mais de 150 boxes, é quase impossível faltar alguma coisa nesse mercado. A verdade é que desde o século XVIII, quando o Ver-o-Peso começou a ganhar áreas de maior mercado a céu aberto da América Latina, cabe o mundo aqui dentro. Comida, bebida, fruta, roupa, artesanato, banho de cheiro, tempero e história. Muita história. Há muitos anos atrás com minha mãe, né? Muito nova, ela é de Manaus, de Equito, né? Índia, veio pra cá que aventurar. Aí veio pra Belém e aí ela começou vendendo fruta, carregando os outros, mocinha nova, né? Carregando, carregadora. Criou no Ver-o-Peso. A minha mãe teve 5 filhos, nascido e criado no Ver-o-Peso. Depois dela, eu comecei a assumir a barraca com 13 anos de idade. Hoje eu estou com 36 anos de feira. A gente dormia debaixo da barriuca, ela vendendo e os filhos embaixo, ajudando. Gurizinho, era chamado antigamente, né? Guri. E essa não é a única família que tem história no mercado. O José tem 40 anos de Ver-o-Peso. Já viu e viveu muita coisa por aqui. O Ver-o-Peso é tradicional, sabe? Tem um colega que ele faz o comercial todinho. O que falta pra gente, mais ou menos, para fazer um reparo, né? Nossa previsão seria essa, de fazer uma reforma, fazer uns ajustes que tem, ajeitar o piso, tudinho. Essa aí que nós estamos esperando para que o Ver-o-Peso continue sendo a tradição que ele é, da feira, a maior feira de céu aberto da América do Sul. Tradição defendida por ele e que abraçou o mais novo vendedor do Ver-o-Peso, que veio do Ceará. Eu vejo assim, eu vejo o grandão no pezinho da cama, para quando acordar não tacar o pé no chão gelado, evita derrame, evita resfriado, minha utilidade. Mas assim, eu vejo o grandão no pezinho da cama de 20, ganhei esse de brinde da entrada da casa, veio mais esse de presente da portinha no banheiro e dou mais um pela educação e atenção que pararam para me escutar. Agora, sem nenhum compromisso, eu já ouvi relato desse tapete que ele reata casamento, espanta olho grande, chama cliente e atrai dinheiro. E nem no armazém para você encontrar promoção dessa. Agora, na verdade, se encontrar um tapete mais barato do que esse, nós estamos aqui para cobrir o preço. É um pessoal legal, normalmente é um pessoal bom de se conviver, porque eu sou do Ceará, né? E aqui é bom, todo mundo dá um minuto de atenção, todo mundo para e fica escutando a gente trabalhar, entendeu? Aí eu fui premiado em estar aqui no dia do aniversário, então é só comemorar junto com o pessoal do Pará e junto com o pessoal do Ver-o-Peso, né? Então é isso, se vendendo e compartilhando com o meu trabalho, né, também, que eles estão vendo que eu sou do Ceará
e compartilhando esse momento bom também, né? Um local que encanta os turistas e os próprios vendedores diariamente. Eu já trabalhei em shopping, em loja assim, e lá é só aquele quadrado, e aqui não, a gente vê tudo, sabe? Então é maravilhoso trabalhar aqui, a gente conhece mais gente de fora, sabe? É perfeito. Tudo de bom foi que eu fiz meus movimentos, tudo a minha venda, tudo no meu comércio e criei meus filhos, todos formados, tudo. Então esse é o ver-o-peso que a gente quer e que a gente gosta. São histórias como essas que fazem desse local cheio de ir e vir de pessoas um mercado que traduz a alma do belenense. O ver-o-peso para mim foi pai, mãe, vó, bisvó, mesmo sendo a minha mãe, a relação do ver-o-peso tem que trabalhar com o que gosta. Eu sempre falo pro meu filho assim mesmo, olha, não importa o que você vai fazer na sua vida, sempre trabalhe no que você gosta, no que você ama fazer. Todo dia tu tem aquela disposição, aquela vontade de sair, o problema é te deixar em casa, quando a gente sai para trabalhar, tu sai feliz. Então, até hoje o ver-o-peso é assim, para mim até hoje, sair de casa, os problemas, tá no ver-o-peso com toda alegria. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.